A quarta competência, pessoal, é em relação à parte de liderança. É uma das mais fortes na qual o seu gestor vai ficar atento. Então você precisa realmente tomar bastante cuidado em relação a esse quesito e se preparar muito bem, porque como a sua função ela é de liderança, então é o ponto que vai ser comumente observado. Então, é a sua capacidade de influenciar as pessoas, né? De ser solidário e capaz de liderar mudanças. Então, para que as empresas consigam cada vez um resultado diferente, é preciso que o processo seja feito diferentemente e de preferência melhor do que a condição inicial. Então a tua capacidade aí de influenciar e de liderar mudanças é muito importante, você vai ter que ter exemplos muito específicos em relação a isso. Vamos relacionar algumas questões aqui para que você possa se preparar mais especificamente. Conte-me sobre a última vez que algo importante não saiu de acordo com os seus planos do trabalho. Qual era o seu cargo e qual foi o resultado? Pessoal, tenha em mente que nem sempre nós temos resultados positivos. A parte que não foi tão boa do nosso trabalho serve principalmente para que a gente tire lição aprendida daquilo que aconteceu. Então você pode ter aí algumas situações em que o desfecho não foi tão bom em relação a algum trabalho, em relação a como você lidou com a sua equipe e teve algum tipo de problema, ou seja, quais são as situações em que você não esperava que acontecesse o que aconteceu e que proveito você tirou da situação, né? Então, isso é o que o gestor quer saber em relação a essa questão. Qual foi a decisão mais difícil que você teve de tomar nos últimos 6 meses? Reflita um pouco em relação a 6 meses, 1 ano, dependendo do tipo de trabalho que você fez, qual a situação em que te demandou mais coragem, mais atitude, que você ficou preocupado, que você teve que se planejar. Conta um pouco dessa situação e principalmente como você lidou com essa situação. Descreva uma situação em que você precisou convencer alguém e ver as coisas do seu jeito. O que você fez? Quais foram os resultados? Pessoal, aqui o gestor quer saber qual é o seu poder de convencimento, de vender uma ideia. Então, as pessoas muitas vezes se esquecem que no dia a dia a gente precisa entender um pouquinho de marketing, né? Não adianta simplesmente nós termos ideias e sabermos como solucionar um problema. Nós precisamos vender uma ideia para os nossos pares, para que a gente tenha apoio, para que a gente tenha aí um time de coalizão que ajude a gente a implementar as ideias e principalmente em relação aos nossos pares, né? Além dos nossos subordinados, nós precisamos convencer as pessoas que são os nossos pares, são os nossos colegas de trabalho, bem como muitas vezes vender para o nosso próprio chefe. E você tem que saber um pouquinho de marketing. E para que a gente possa entender um pouco desse processo, é interessante muitas vezes vender o que aconteceria, quais são os impactos se aquela mudança não ocorrer. Se eu ficar na minha zona de conforto, quais são os impactos de eu não fazer nada? Porque não fazer nada também é um processo decisório. Então, assim, o que eu ganho com isso? O que os meus pares ganham? Quais são as dores que a gente resolve com esse processo de mudança? Então, isso é a forma com que as pessoas precisam ver qual é o ganho que elas também vão ter maior, onde as pessoas vão estar se ajudando a entender o problema para que elas possam ser convencidas em relação ao esforço. Então é o retorno que elas vão ter sobre aquele investimento a mais, muitas vezes, de energia que ela vai ter que ter com você. Então quais são os benefícios, né? E quais são as razões que estão levando você a executar esse projeto. Então são algumas noções aí de vendas, de marketing que nós temos que ter no nosso dia a dia. Dê um exemplo de uma ocasião em que você achou que estava liderando pelo exemplo e que você fez e como os outros reagiram. Pessoal, a grande competência de um líder é liderar pelo exemplo. Então, muitas vezes, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, qual foi o exemplo que você teve que dar para a sua equipe, para os seus colegas, mais do que as palavras, para que eles pudessem aprender alguma coisa?
Então, qual é a forma, por exemplo, que você pode exigir que as pessoas cheguem no horário para trabalhar e não se atrasem? É fazer com que você chegue no horário, muitas vezes até um pouquinho mais do horário. Como você faz para que as pessoas cumpram os seus horários de refeição, por exemplo, saiam no horário certo? Que você também saia, que você dê o exemplo, como que você realmente coloca e prega a consistência de se realizar um projeto semanalmente, reunindo com a equipe semanalmente, dando o exemplo muitas vezes que a frequência vem antes da excelência. Então são hábitos que você, além de falar, você executa no dia a dia, dando o exemplo de como se faz alguma coisa através das suas ações. Porque as pessoas vão estar muito mais atentas ao que você faz do que você diz. Então, muito cuidado em relação a liderar pelo exemplo, que é uma das competências mais importantes em relação a um líder. Então, aqui são algumas questões importantes em relação à competência de liderança.